Olá, a Fé para Hoje já está no ar e nós vamos hoje entrar numa cena. Entrar no cenáculo e ouvir as perguntas que os discípulos fizeram para Jesus naquele discurso de despedida, mas mais do que isso, nós vamos ouvir as respostas de Jesus. E as respostas de Jesus não foram só para eles, as respostas de Jesus foram para nós. Perguntas sinceras, tremendas respostas que atravessaram o tempo e chegam para a gente. Jesus falou de fé e a fé é para hoje. Os discípulos já tinham se acostumado com o fato de Jesus ser sempre surpreendente. Mas naquela noite estava demais. O texto é relatado pelo Evangelho de João e a história começa a partir do capítulo 13. É uma surpresa atrás da outra, uma tensão após a outra e não era por menos. Era o discurso de despedida. Coisas importantes deveriam ser ditas ali e eles já não tinham mais tempo. E a missão não era das mais fáceis. A missão era de transformar o mundo e os próximos dias eles viveriam algo que seria o maior desafio da vida deles. Continuarem a ser discípulos do Mestre, sem a presença do Mestre. E o Mestre tinha algo muito importante para explicar. A história começa com o coração deles quase parando e as mentes explodindo numa surpresa quando Jesus os recebe e os recebe com uma toalha. E isso sozinho já era algo muito estranho. Ele estava com uma toalha e agora com os discípulos todos se ajeitando, cada um no seu devido lugar, Jesus começa a fazer o inusitado. Ele começou a lavar os seus pés. Eu fico imaginando o olhar de um para com o outro e Jesus lavando os pés deles e Pedro pensando, será que ele não está percebendo o quanto isso é humilhante? Aliás, Pedro se comporta em relação a Jesus muitas vezes como se ele fosse o adulto na sala ao falar com Jesus. Mas é um escândalo e a gente julga eles com facilidade, mas se a gente fosse transferir isso para algumas situações humilhantes do nosso tempo, o rei no papel de escravo, isso seria a nossa reação também. Pedro fala, Senhor, eu fico imaginando ele tentando achar as palavras corretas e fala, não faz sentido, eu que lavo você. Fica melhor, né, quando ele se coloca, eu que te lavo, e Jesus fala, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ali a construção do reino estava sendo feita e da maneira mais sólida. Um reino de servos, um reino de escravos. E no momento que Jesus os recebe, a primeira pergunta que eles têm entre si é, não tem nenhum escravo aqui? E depois que Jesus lava os seus pés naquela sala, tinham 12 menos um rapidamente, que revelou a sua parte interior. E Jesus tenta na sua luta ali entrar no coração de Judas e como no último round para salvá-lo, Judas ainda é resistente. As mensagens de Jesus para Judas naquele capítulo, naquele momento, naquele cenáculo não podiam ser mais diretas, mas o coração dele estava intocável. Mas é a partir do momento que Judas sai da sala que o momento mais agudo, mais importante dessa conversa vai acontecer. E ela vai acontecer a partir de perguntas muito importantes. A pergunta de Pedro vai estar nesse texto, a pergunta de Filipe, a pergunta de Judas, não o que saiu, mas aquele que fez no seu e no meu lugar as perguntas mais importantes que precisávamos daquele ponto para frente. E Jesus vai responder, e vai responder falando primeiro com Pedro. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. E Pedro disse, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade te digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Esse texto está no Evangelho de João, capítulo 13, do 36 em diante. Pedro faz 2 perguntas para Jesus. Perguntou para onde ele iria e também perguntou
qual a razão pela qual ele não poderia segui-lo. Ali estava mais uma vez o mais famoso dos discípulos, incontestavelmente um líder, e Pedro protagonizou uma negação ao seu mestre que sempre será lembrada. Mas temos que pensar em algo realmente sério sobre ele. Pedro foi escolhido. Pedro foi escolhido. Ele é um dos 12 entre todos no mundo. Pedro foi escolhido para fazer parte do núcleo original do cristianismo. Não é pouca coisa. Jesus escolheu 12 entre todos e Pedro estava lá. O trabalho de pescador certamente exerceu uma enorme influência na formação deste homem. Eu destacaria pelo menos 6 coisas para falar para você agora. Logo de início, a gente deve admitir que um pescador deve ter paciência. Ele deve aprender a esperar pacientemente até que o peixe morda a isca. Se ele for muito inquieto, se ele não conseguir ficar tranquilo, ele nunca vai poder ser um bom pescador. Segundo, como pescador, Pedro desenvolveu a perseverança. A gente nota isso no relato do milagre da multiplicação dos peixes, a chamada pesca maravilhosa. Depois de pescar a noite toda sem sucesso, Pedro foi encontrado lavando as redes. Isso significa que na primeira oportunidade ele voltaria a pescar. Uma terceira característica é a coragem. Todos os dias Pedro encarava a realidade de que ele, diante do mar, era a parte que perdia e ele, daquele tamanhinho, enfrentava o mar. E enfrentar o mar não é coisa para quem tem medo. Pedro sabia, como pescador, que ele tinha que estar disposto a correr riscos e enfrentar a fúria do mar e os ventos rebeldes. Agora, acrescenta a isso a habilidade de ter uma noção do tempo. Pedro sabia e sabe que há momentos quando é inútil pescar. Sabe quando lançar as redes e quando tiver que ficar em casa. Ele sabe, ele conhece de maré, de lua, de temperatura, de comportamento do peixe. Ele sabe que dependendo da situação, alguns favorecem o momento de agir, outros não. Ainda posso dizer que a vida de pescador desenvolveu em Pedro uma habilidade de adequação. Porque sem isso, nenhum pescador tem sucesso. Se ele não entender de colocar uma isca certa para cada peixe, ele falha em todas as suas tentativas. Por fim, eu colocaria aqui que Pedro, como pescador, aprendeu a habilidade do silêncio e saber manter-se oculto, porque obviamente se a sua presença for muito manifesta, até se projetar a sua sombra sobre a água, os peixes não vão se aproximar. Mas você pode estar pensando e perguntando, mas essas habilidades todas aí não são a do Pedro que a gente vê nos evangelhos, sendo abrupto, não sabendo ficar quieto, mostrando uma coragem e um medo e ao mesmo tempo cortando a orelha de alguém na intenção de cortar-lhe a cabeça. Onde estavam todas essas habilidades quando Jesus precisou delas? E por 3 anos e meio a gente vê Pedro ouvindo muito mais repreensões do que elogios. É verdade que o trabalho pode nos moldar o comportamento. Ele pode produzir hábitos e gerar habilidades. A nossa cultura pode prover estruturas mentais capazes de responder às questões cotidianas da vida. E a nossa família pode gerar para a gente aquela segurança que a gente precisa para não ser covarde quando a situação exigir aquela personalidade forte. Um diploma nos dá muita coisa, nos dá um senso crítico, nos dá instrumentação para a gente organizar e propor soluções para os problemas. Mas nada disso é transformação de caráter. A transformação que Deus opera em nós muda, antes de tudo, os nossos motivos. Pessoas de caráter diferente podem estar fazendo as mesmas coisas com motivações completamente diferentes. Pode-se fazer uma ação socialmente virtuosa simplesmente pela necessidade de reconhecimento ou para subir o nosso score social. A gente pode também fazer a mesma ação por medo de julgamentos ou pode fazer por amor. Pedro era com certeza um homem habilidoso e agora a matéria-prima estava ali, disposta para Deus. Ele era um líder, incontestavelmente, e reunia todas as habilidades de um grande líder, mas até então a sua liderança estava no nível de todos os líderes humanos e Jesus queria Pedro para exercer o seu papel de liderança conforme a ética do reino dos céus, e para isso era necessária uma transformação. No texto, Pedro volta imediatamente aos assuntos práticos depois de ter ouvido tudo que Jesus disse desde que lavou os pés dos discípulos. Senhor, para onde vais?
Jesus responde repetindo as mesmas palavras que ele disse no versículo 33 de João 13. A maior parte das coisas mais importantes da vida aprendemos lentamente e muitas vezes lenta e dolorosamente. Não é nada diferente quando estamos aprendendo a ser discípulo, porque se trata de algo além dos nossos sentidos físicos imediatos. Ansioso, Pedro pressiona Jesus porque ele quer mais dele. Senhor, porque eu não posso te seguir agora, eu darei minha vida por você. Esse é um bom compromisso, é um bom desejo. É bom desejar fazer o que é certo, mesmo que a realização desse desejo esteja muito além das nossas capacidades no momento. Eu já vivi isso e tenho certeza que você também. O coração de Pedro, ele está no lugar certo, embora ele não consiga cumprir seu compromisso. Então Jesus é Jesus na cena. Gentilmente, Jesus pergunta a Pedro se ele está realmente sendo realista. Pedro, você realmente dará a vida por mim? Sim, ele daria a vida por Jesus, mas antes disso a pergunta oculta precisava ser respondida. E ela é perturbadora para todos. É perturbadora para todos, ou seja, ela é perturbadora para você e para mim também. Em qual poder você vai se apoiar para fazer o que você se comprometeu? Pedro tinha um débil conhecimento sobre si mesmo. Ele não sabia o que ele não era capaz de fazer por Jesus. Mais tarde, Jesus disse: você vai me seguir. Escuta, somente depois de você compreender e aceitar o sacrifício que eu farei por você, Pedro, você terá poder de se sacrificar por mim. Não foi sobre o que Pedro era, mas sobre o que ele viria a ser por causa de Jesus. E essa é a glória do Evangelho. Deus te vê como você foi. Deus conhece você como você é. Mas acima de tudo, Deus nos conhece pelo que nos tornaremos. Isso é uma coisa que você não pode esquecer, porque só Jesus pode fazer essa análise em relação a você. Deus sabe não somente quem nós somos, mas Ele sabe o que iremos ser e sempre por causa dEle. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Mais uma vez uma pergunta e duas respostas. A gente vai ver essas respostas conforme a gente anda com o texto. Uma das frases mais famosas de Jesus em todos os tempos, muito conhecida entre cristãos professos e não professos, mas é uma frase impossível de ser domesticada e se coloca em colisão frontal em tempos de relativismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não apenas nos mostra o caminho e nos ensina a verdade, Ele nos dá um exemplo de como viver. O que ele disse para Tomé está mergulhado numa radicalidade absoluta. Como Jesus é a palavra eterna, ele não ensina apenas sobre a verdade, o caminho e a vida. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo personifica o que é estar vivo e o que é conhecer a verdade, ele próprio caminho para o céu. Conhecê-lo é vida eterna, conhecê-lo é o céu. Mas Jesus não é apenas positivamente o caminho, a verdade e a vida. Negativamente ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas tentaram minimizar, diluir ou até mesmo negar o que Jesus diz aqui, mas devemos deixar que o significado total das suas palavras nos atinja. Ninguém, e absolutamente ninguém, ou seja, nem algumas pessoas em algumas situações e em alguns momentos, pode vir ao Pai, exceto através da fé em Jesus. É esse texto que nos inspira a pregar, é esse texto que motiva a missão, é esse texto que motiva o evangelismo, é sobre esse texto que a gente fala de anjos da esperança, é esse texto que sustenta tudo que nós fazemos aqui e que todas as pessoas estão fazendo ao redor do mundo. É esse texto que constrói igrejas, é esse texto que produz textos e que manda para as pessoas. É esse texto que nos leva a adorar e agradecer e conhecermos Jesus. Não há outro caminho. E não reclame que só existe um caminho.
É o milagre dos milagres que haja algum caminho de volta para Deus. Saindo dos caminhos sombrios do pecado, podemos encontrar o caminho iluminado que é Ele, para Ele mesmo. E é somente através da fé no próprio Jesus. Se Jesus é quem diz ser, como poderia ser outra coisa senão o único caminho para o Pai? Aqueles que dizem que existem outros caminhos para chegar a Deus estão realmente dizendo que Jesus não é quem diz ser. E isso é muito sério. O versículo 6 é um dos versículos mais importantes da Bíblia para a nossa época. A afirmação de Jesus de que Ele mesmo era o caminho é tão atual hoje como era quando Nosso Senhor proferiu pela primeira vez essa declaração. Porque numa era de pluralismo religioso, as reivindicações exclusivas do cristianismo são consideradas inadequadamente estreitas e até mesmo intolerantes. E o próprio pluralismo tornou-se ironicamente o critério pelo qual todas as reivindicações de verdade são julgadas. Por que então Jesus está defendendo sua identidade como Deus? Ele agora prossegue, a partir do versículo 7, para tornar essa identidade inconfundível. Se você realmente me conhece, você também conhecerá o meu Pai. De agora em diante você conhece e o viu. Em outras palavras, se alguém que diz adorar a Deus não responde a Jesus em adoração, então quem afirma adorar não é o Deus da Bíblia. Pois o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro e é definido pela revelação de Jesus. Se você realmente me conhece, conhecerá também o meu Pai. Se você acredita em Deus, você acreditará também em Jesus. Se você se depara com Jesus, mas o rejeita, então você não pode realmente acreditar em Deus. Imagine que alguém afirma conhecer pessoalmente um amigo seu, mas ao ver uma foto do seu amigo não o reconhece. Eles claramente não conhecem e não podem realmente conhecer esse tipo de seu amigo. Isso é óbvio. Portanto, aqueles que dizem que conhecem e adoram a Deus, mas não conhecem e não reconhecem a imagem de Deus na revelação de Jesus, não podem realmente conhecer a Deus. Está na moda falar de Jesus negando a sua divindade. Isso foi naquela época, isso é nessa época e isso é sempre um grande equívoco. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 22. Os casamentos são um bom exemplo do que esse verso está comunicando. Há muitas atividades importantes envolvidas em um casamento. Por exemplo, há muita organização logística, como lista de compras, controle da despensa, transporte das crianças para a escola, ajuste de horário do almoço, auxílio na tarefa dos filhos, e há também muitas atividades financeiras, organização de gastos, pagamento de conta de água, conta de energia elétrica, conta de internet, telefone, condomínio, aluguel, imposto, e se eu quiser falar de conta, a gente fica horas aqui, e a lista vai longe. E você deve concordar comigo que essas coisas precisam funcionar e funcionar bem. Elas, na verdade, devem funcionar harmoniosamente, pois são coisas que somente dão certo quando o casal faz isso juntos. Mas isso não é um casamento. Mesmo que essas coisas sejam muito importantes, porque um casamento é um relacionamento íntimo entre uma pessoa com outra, e não de duas pessoas com as coisas de uma casa. Um conhecimento pessoal, amoroso, pactual. Podemos até seguir fazendo todas essas atividades que uma casa exige, mas sem um conhecimento relacional, íntimo, satisfatório entre as pessoas. Se isso continuar só com as coisas, todo mundo sabe que elas não podem funcionar por muito tempo. Não há razão para fazer as coisas se não há intimidade entre as pessoas.
Da mesma forma que Tomé e Filipe apareceram no texto expressando suas dificuldades, que eram comuns a todos os discípulos, agora Judas Tadeu indagou o motivo pelo qual essa manifestação de Jesus não seria dada como eles previram. Isto é, como um esplendor, como uma força que seria inegavelmente convincente para todo mundo. Eles sonharam com isso o tempo todo. Por muitas vezes eu já pensei assim, quando entrei em debates com pessoas que não acreditavam no sobrenatural, que duvidavam de Deus e dos milagres. A vontade que eu tive no íntimo do meu coração era que o milagre acontecesse bem na hora, para provar que eu estava certo e eles ficarem com vergonha. Mas a resposta de Jesus foi que essa manifestação íntima, pessoal e vital só pode ser discernida a partir de amor. Deve haver necessariamente no coração daquele que Deus se manifesta para ele esse elemento primordial para que Deus seja conhecido como Ele é de verdade. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Famoso verso de 1 João 4, 7 e o 8, que é o mais famoso de todos. A partir da compreensão do contexto cultural judaico, é fácil compreender a pergunta de Judas Tadeu, porque a ideia que eles faziam do Messias era exatamente essa, uma forma visível, inegável, aquele poder esplendoroso, ou no mínimo da forma como ele apareceu para Moisés. Na verdade, o que eles esperavam era um Messias político, cheio de poder eclesiástico talvez, e dessa forma o mundo lhe renderia homenagem e Israel e o reino restaurado seria restabelecido, uma teocracia que eles estavam esperando e todo mundo ia ficar com muita moral. Enquanto eles esperavam Jesus que faria morada num trono político, Jesus surpreende a todos dizendo que ele veio fazer morada neles. Mas o pavimento dessa morada só pode ser o amor por ele. Jesus não nega que haja um desfecho apocalíptico e essas coisas de fato vão acontecer no futuro, no estabelecimento do seu reino sobre tudo que existe. Mas ele insiste que a manifestação da qual ele tem falado ocorre no círculo de amor que se revela na obediência ao ensino dele, no ensino do Filho. Ele usa o termo logos e na forma singular, no que ele diz, ele quer dizer que a revelação de Jesus, ela é um todo, ela é integral. É por isso que ele insiste, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E lá para frente, no verso 21, ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei, e presta atenção, me manifestarei a ele. Percebeu a promessa? Meu Pai o amará e moraremos nele. A conversa encontra aqui o seu ponto. É aqui que ele quer chegar, é aqui que se inicia, é aqui que termina. Jesus disse que os deixaria para preparar para eles uma morada na casa do Pai. Lembre do famoso texto, porque assim quando Pedro pergunta e fala para onde você vai, eu vou te seguir, e Jesus coloca para ele um espelho diante da sua incapacidade, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse que deixaria eles. Isso não fazia sentido para eles, como deixar seria melhor. Mas Jesus disse que os deixaria para preparar para eles uma morada na casa do Pai. E agora ele afirma que simultaneamente ele se junta a um Pai para fazer morada no coração do crente que o ama. Jesus explica no mesmo texto e no mesmo contexto as duas moradas mais importantes do Evangelho de João e da nossa vida. Ele diz que vai ao Pai e nosso coração se enche de esperança e de desejo quando Deus promete no seu Filho que ele vai ao Pai para fazer e preparar o lugar. E você quantas vezes pensou? E continua pensando, e deve continuar, porque a nossa esperança está aí, de que nós vamos ser o alvo dessa promessa, e essa promessa vai se cumprir quando essa morada for o encontro dele conosco. Mas no centro desse texto, Jesus está dizendo algo que ele está dizendo desde o começo da Bíblia, quando ele perguntou, onde estás? Em Gênesis 3, Jesus perguntou para o seu filho perdido, onde você está?
Eu agradeço a Deus porque Ele não disse naquele dia o que você fez. Porque a pergunta de Jesus, ela traz um enorme significado da relação de amor que Ele quer ter conosco. Essa pergunta continua porque no deserto, ali o povo de Deus andando, Ele disse, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Davi entendeu qual era esse sentido quando ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus, aqui nesse texto, falando, para que onde eu estou estejais vós também, e quando o anúncio sobre a vinda dele foi feita, foi dito que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Do começo até o fim, é a presença de Jesus, a coisa mais importante da história, é o alvo do plano da redenção, estar conosco. A morada não é um lugar, a morada é onde Ele está. E do mesmo jeito que Ele manifestou a promessa, para que onde eu estou estejais vós também na morada, Ele também disse, eu quero morar em você. É uma relação terra-céu e uma relação céu-terra. Deus quer e preparou uma morada em você, porque Ele disse também que o efeito disso era uma morada com você e de você para com Ele. A Rede Novo Tempo, através do programa Fé para Hoje, quer oferecer para você essa oportunidade de crescer no conhecimento de Deus. Digo e repito, é o conhecimento mais importante da sua vida. Conhecer Jesus, como diz o famoso hino, é tudo. Deus definiu em Jesus o conhecimento dele como sendo a vida eterna. Se isso é a vida eterna. Eu quero te dar uma dica hoje para que você conheça pela sua palavra, através de um estudo, com um nome que melhor não poderia ser, A Procura da Verdade. A verdade procura você tanto quanto você deve procurar por ela, porque o relacionamento, conforme eu disse, é céu-terra. E isso é muito importante. No programa de hoje, nós vimos muitas coisas sobre essa verdade, só que essa verdade vai e deve continuar com você. Fale conosco, liga pra gente, entra no site, você pode mandar uma mensagem que você quiser, só não fique fora dessa. Inclusive, lá no site da Escola Bíblica, tem um estudo bíblico muito bom chamado Jesus Restaurador da Vida. No programa de hoje também nós concluímos que as 3 perguntas dos discípulos naquele tão bonito, rico capítulo de João 13 e 14 são perguntas importantes para nós. Quem nós somos? Isso é patente na pergunta. Quem Deus é? O que nos tornaremos? Jesus respondendo isso, fez isso e muito mais, porque Ele disse que o que nós somos só o podemos ser por causa dEle. Nós conhecemos algumas coisas de nós, mas não sabemos tudo que podemos ser e tudo que não conseguimos fazer sem Ele. No programa de hoje a gente viu também que Jesus respondendo quem Ele é, nos dá segurança para poder estar onde Ele está. Nós desejamos o tempo todo estar onde Jesus está e ter concretizada na nossa vida a morada que Ele prometeu e disse que ia preparar. Mas neste momento, esta morada também está sendo preparada simultaneamente no nosso coração. Que essas 2 moradas sejam reais na sua vida. Eu vou agora me despedindo de você, mas conforme eu tenho dito, já agendando o nosso encontro para o próximo episódio do Fé para Hoje, porque quando Jesus fala de fé, ela nunca é para amanhã. Jesus fala que fé também não é para ontem. A fé é do dia a dia, a fé é para hoje. A gente se vê.